Bem, pessoal, vamos de BTC. No começo da tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, já são 18 horas e 18 minutos. Eu já vou deixar essa análise da BTC, porque eu tenho um compromisso agora, mas enfim. A BTC, ela segue respeitando esse suporte representado pela base do canal de Keltner. Vocês vejam que a gente agulhou ali na base. Agora esse candle no diário está sendo engolfado pelo candle anterior, o que nos faz presumir que o ímpeto dessa movimentação corretiva já esteja no final. A BTC agora está cedendo a esse suporte representado pela linha superior da nuvem na projeção, na altura de 43 mil e pouquinho. Então agora a BTC em 43.654, ela está ameaçando perder a linha superior da nuvem na projeção, que está em 43.800. Agora ela está em 43.655. Na verdade, a gente esgarçou a lower dessa grande banda de VWAP mensal e agora a BTC ameaça aqui querer retornar em direção a VWAP mensal na altura de 43.400. A VWAP mensal também deu uma cedida, já que essa corretiva foi muito intensa. A BTC guarda uma relação movimentacional com o urânio, ela tem uma caracterização gráfica muito correlacionada com o urânio. Vou botar aqui o gráfico do urânio. O urânio já tinha subido mais de 7% ontem, está subindo mais 2,33% hoje. Esse é o gráfico da BTC. Vou botar o gráfico do urânio para a gente ver a correlação do urânio com a BTC. O urânio tem subido forte. A BTC muito provavelmente está acumulando para acompanhar a movimentação do urânio. Essa correlação BTC e urânio já foi reportada por mim em outras análises. Enfim, não vem ao caso agora aqui eu repetir toda essa correlação que o gráfico do urânio tem com a BTC. Basicamente, os dois ativos com algum delay, eles meio que plotam o mesmo desenho gráfico. No semanal, nada mudou. A BTC segue desenhando um candle comprador, cujo desenho vai se concluir no próximo domingo, de domingo para segunda. Ficou um candle comprador muito tímido, mas isso pode mudar até o próximo domingo. Vamos ver como a BTC vai reagir durante o final de semana, né? Para a gente ver como vai se concluir a plotagem desse candle. Em razão de toda essa volatilidade corretiva dessa semana, as linhas no semanal ficaram flat na projeção. Então a linha superior está ali em 49 mil, a inferior está em 45.900. Eu acho improvável que a BTC se afaste muito da linha inferior. Na minha leitura, esse ímpeto vendedor já está arrefecendo. A gente já está presenciando o engolfamento do corpo real desse candle de hoje, de 8 de abril, pelo candle de ontem, de 7 de abril. Isso pode ser o início de um retorno em direção à mediana do canal de Keltner e para eventualmente até testar esse topozinho aqui na altura de 48.100. Chegamos a fazer 48.189 no topo do dia 28 de março. E toda essa confusão geopolítica startada pela Rússia, vamos dar um refresh aqui na Bloomberg para ver quantas anda essa guerra russo-ucraniana. Enfim, a Rússia atacou uma estação de trem agora que pertencia a um corredor humanitário de refugiados. Agora funcionários da União Europeia querem responsabilizar a Rússia por esse ataque e pelo ataque em Burra. Enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A notícia mais grave dessa sexta-feira tem relação também com a Rússia, porque atacou uma estação de trem com civis na Ucrânia. É a capa, inclusive, do New York Times, com os mortos. Mas a notícia mais grave vem da China. A China alertou os Estados Unidos para consequências graves se a presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, ultimar a sua visita a Taiwan. A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, que pretende fazer uma visita oficial de Estado a Taiwan. A China alertou que isso não vai ser admitido e isso, inclusive, vai ser considerado uma hostilidade, e a China promete duras consequências se isso acontecer. O mundo caminha por uma intolerância geopolítica por todos os prismas em que a gente analisa
todo esse imbróglio geopolítico startado pela Rússia ao invadir o território ucraniano. Isso mostra que a China está se sentindo encorajada diante desse crash financeiro econômico que os russos impuseram, destronando o dólar de única contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. E toda essa colaboração global envolvendo OTAN e Estados Unidos para dar um freeze nas reservas cambiais russas, excluir a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos, tudo isso ultimado sem a colaboração dos chineses, meio que está colocando os chineses numa posição de pressão para retomar um protagonismo no cenário global. Essa reação chinesa a uma possível visita de Estado da presidente do Congresso da presidente da Câmara dos Deputados norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan, essa reação exagerada, dando conta até de que poderia haver consequências militares se isso vier a acontecer, tudo isso tem relação com a exclusão da China nesse protagonismo sancionatório do Ocidente contra a Rússia. E toda essa intolerância geopolítica que está está escalando em termos de gravidade muito rapidamente, coloca o mundo, principalmente o Ocidente, numa posição agora de reflexão. Será que para desescalar toda essa tensão internacional, talvez fosse necessário que não só a zona do euro, mas os Estados Unidos da América admitissem uma perda de poder econômico em nível global e que todo esse imbróglio geopolítico financeiro internacional fosse ajustado numa mesa de conversação. Mas não é isso que os Estados Unidos estão transparecendo, muito menos a zona do euro, em que ambos unilateralmente, OTAN, que inclui zona do euro, os Estados Unidos da América, eles estão agindo unilateralmente. Tudo isso está empurrando o planeta para uma terceira guerra mundial. Agora, essa decisão da China de não aceitar, em hipótese alguma, o domínio da tecnologia sônica pela Austrália, já que há uma tratativa avançada de Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, no sentido de criar um escudo hipersônico nuclear com uma tecnologia capaz de transportar a 10, 15 vezes a velocidade do som uma ogiva nuclear e interceptar um transporte hipersônico de uma ogiva nessas condições. A China deixou claro que também não vai aceitar, ou seja, toda essa colaboração global ultimada entre OTAN e Estados Unidos para sancionar a Rússia sem a colaboração chinesa, que nitidamente está promovendo agora um novo passo em direção ao seu poderio geopolítico econômico global. Os chineses, eles meio que estão se sentindo pressionados a assumir um protagonismo global mais contundente. E esse isolamento da OTAN tomando decisões unilaterais em termos sancionatórios contra a Rússia, sem a colaboração chinesa, meio que pressiona a China para colocar um pé nessa confusão e acabar se impondo como potência militar, econômica e geopolítica. E toda essa intolerância do Ocidente com os blocos orientais, principalmente Rússia, China e Índia, pode acabar empurrando o mundo para uma terceira guerra mundial. Tem um artigo muito interessante aqui na Friday Finance que trata disso, e é muito provável que, se não houver uma desescalada de tensão voluntária, principalmente partindo da OTAN, o Ocidente talvez seja arrogante demais para isso, e muitos dos líderes atuais sofreram lavagem cerebral suficiente para que isso não aconteça. Essa arrogância do Ocidente muito provavelmente não vai admitir
sem antes sem que antes aconteça um conflito de graves proporções, essa perda de poder, não só da zona do euro, mas dos Estados Unidos da América, sem que essa desescalada aconteça de forma voluntária pela OTAN, principalmente zona do euro e Estados Unidos da América, é quase inevitável que essa tensão geopolítica não escale para uma eventual terceira guerra mundial. O que a gente está presenciando é um Ocidente cego em relação ao poderio econômico militar chinês e russo também, agora indiano também, e essa dicotomia imposta pelo freeze que o Ocidente impôs à Rússia está criando um sistema financeiro internacional paralelo entre Rússia, China e Índia. E, bizarramente, o dólar está sendo destronado dessa condição privilegiadíssima de contrapartida para aquisição de commodities energéticas. E nesse cenário todo apocalíptico, eu ouso afirmar que desembarcar da BTC é muito mais do que uma insanidade. É literalmente rasgar dinheiro, porque se toda essa tensão geopolítica financeira internacional escalar ainda mais, vocês podem ter certeza que moedas fiduciárias vão ser usadas para máquina de guerra. Como já está acontecendo na Europa, o próprio Japão avisou que triplicou o orçamento militar deles, a Alemanha está indo no mesmo sentido, Bélgica, agora Estados Unidos da América correndo atrás dessa tecnologia hipersônica de transporte de ogivas nucleares. Tudo isso vai ser feito imprimindo dinheiro. E num cenário apocalíptico desse, BTC vai valer ouro. Ou seja, se desfazer do patrimônio cripto num cenário Mad Max desse, apocalíptico, é mais do que uma insanidade. É jogar dinheiro no lixo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.